Eu quero ler alguns versículos a partir do verso de número 16. Gênesis 35, versículo 16. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, você ainda vai ter esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. Amém. Feche os seus olhos e repita comigo: Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estar na sua casa, louvando o teu nome, buscando a tua presença. Neste momento, eu quero me aquietar para ouvir a tua voz. Fala, pois estou ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, todos nós experimentamos fatos, situações, elas acontecem, né? Toda hora na nossa vida. E é interessante que uma mesma situação, ela pode ser vista por vários ângulos, né? Tem um canal aqui, veja por outro ângulo, quer dizer que alguém viu do ângulo ao contrário. E esse texto, para mim, nos mostra a mesma situação, o mesmo fato e duas perspectivas de olhar para aquele fato. Uma situação que duas pessoas enxergam e cada uma vê de um jeito. Então eu queria hoje, a gente podia falar de um jeito negativo de ver as coisas, eu quero falar do jeito positivo. E quem para mim, à luz desse texto, enxerga de um ângulo positivo, enxerga a vida da maneira de Deus, é Jacó. A Bíblia fala que Jacó, ele havia tido um encontro com Deus, e ele está seguindo a sua caminhada, ele se encontra com Esaú. Lembra que ele fugiu da casa do pai, porque ele roubou o direito da primogenitura, e a Bíblia fala que Esaú só se consolaria matando o irmão, e ele foge. E agora então, depois de ele ter se encontrado com Deus, ele também se encontra com o irmão. É verdade que ele está morrendo de medo, é verdade que ele, esperto, ele manda presentes antes, né, para ir adoçando e amolecendo o coração do irmão. E quando chega o momento do encontro, o irmão fala: que presentada tudo é essa? Eu não quero saber de nada, né? E a Bíblia fala que eles se abraçam. Deus já havia trabalhado também no coração de Esaú. Eles se abraçam, eles choram, né? Então Deus restaura também ali a amizade dos dois. E Jacó continua o seu caminho. E ele ouve a voz de Deus, e ele vai a Betel, o lugar onde Deus já havia se revelado a ele. E agora, em Betel, ele vai fazendo a sua vida. E a Bíblia fala que Raquel, a esposa de Jacó, fica grávida. E o texto que nós lemos fala que eles estão saindo daquela região, eles sempre andavam muito, e eles estão saindo daquele caminho, daquele lugar onde eles estão, indo para um outro lugar. E nesse caminho, a Bíblia fala, e nós lemos, antes, havendo uma pequena distância até chegar a Efrata, a Bíblia fala que chegou a hora, né, dela dar à luz ao segundo filho dela. E a Bíblia nos afirma no texto que nós lemos, que foi um parto complicado, difícil, um parto que ceifou a vida de Raquel. E naquela dor, naquela situação, para dar à luz a um filho,
ela percebe que ela vai morrer, e quando a criança nasce, ela dá um nome para aquela criança. E a Bíblia diz que ela dá o nome de Benoni. Quando Jacó ouve imediatamente, e Jacó sabe o que é ter um nome complicado, Jacó quer dizer usurpador, o ladrão. Um apelido de Jacó era 171. Né? Jacó sabe o que é ser estigmatizado por um nome, o peso que aquele nome trazia para ele. E a Bíblia fala que então quando Jacó ouve o nome Benoni, imediatamente ele diz que o seu pai, porém, chamou aquele menino de Benjamim. Benoni quer dizer filho da minha tristeza, da minha aflição. Imagina, Benoni crescendo. Toda vez que o pai chamava Benoni, ele lembrava que por causa dele a mãe morreu. Já pensou que vida seria essa? Já pensou que estigma, que marca? Ser lembrado todas as vezes que a professora chamava o nome dele na chamada, nem sei se ainda faz chamada, né? Lembra? Eu ficava, cansava, meu nome era sempre o último, né? Nunca chegava, né? Meu número era sempre 48, né? 39, era lá, eu já estava cansado. Imagina toda vez, Benoni, você que matou a sua mãe, Benoni, filho da aflição da sua mãe. Que marca, né? Terrível, pesado. Louva a Deus porque Jacó via as situações da sua vida por outro ângulo. Via as situações da vida como aquele que tem o Senhor como âncora da sua alma. Aquele que tem a fé em Deus. Aquele que tem a fé em Deus vê as situações da vida na perspectiva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele ouve que alguém deu o nome, aqui o texto nos dá a ideia de que foi a mãe que deu o último suspiro, batizando o menino como filho da minha aflição. Quando Jacó ouve, ele fala: não, você é o filho da minha destra, o filho da minha mão direita, o filho da minha mão mais forte, você é bênção na minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu queria hoje então olhar na perspectiva de Jacó, para essa história. Que lição Jacó pode, a mim e a você, nos oferecer, diante desse homem, que resolveu ver as situações da vida na perspectiva de Deus. E como que ele foi ajudado nessa resolução? Todos nós somos também, assaltados por essas situações. Todos nós vivemos no dia a dia situações que nos sobrevêm, fatos que acontecem, a gente não tem controle sobre as coisas acontecem simplesmente. Tem coisas que nós procuramos, tem dores que nós sentimos porque nós tomamos decisões erradas. Mas eu estou falando de situações que nos acometem, que nós não tivemos culpa alguma. Como lidar? Com que olho eu vou olhar para aquela situação? E qual é a postura que eu terei diante daquele fato? Como Raquel, lamentando, ou como Jacó, procurando ver as coisas com o olho de Deus? Eu queria então olhar para esse texto agora e pensar com você, em primeiro lugar, a lição que eu tiro para mim desse texto é que ninguém está salvo de atravessar vales onde Benones estão sendo gerados. Ninguém. Todos nós já geramos Benones. Todos nós já geramos ou experimentamos situações da vida difícil. Todos nós sofremos. Todos nós choramos. Todos nós lamentamos. E o fato de nós sermos crentes não nos isenta disso. Queridos, quem era Jacó? Jacó era um homem que acabara de ter uma experiência profunda com Deus. Jacó era um homem que teve uma vida agora alinhada com o coração de Deus. Jacó é alguém que teve um encontro em Peniel com Deus tão extraordinário, que a sua vida sofreu uma alteração drástica, tremenda.
E ele então, a partir desse momento, ele passa a priorizar Deus como Senhor da sua vida. Ele passa a reconhecer que havia um Deus que o abençoara e que ele viveria o resto da vida dele em louvor e adoração a esse Deus. Muito embora tudo isso fosse verdade, ele está chorando agora. Ele está sofrendo. Ele está em luto, porque a sua esposa amada faleceu. Queridos, o fato de nós sermos crentes, e você sabe disso, não nos isenta das lágrimas, das dores. E essa coisa tem que estar muito clara no nosso coração. A gente está na sala de batismo, a gente está conversando, e hoje mesmo alguém chegou e falou assim: nossa, pastor, como é que é esse negócio? Que agora que a gente está se voltando para Deus, né, Alice? Agora, não foi o Alice que falou isso não, agora que a coisa está assim, parece que o negócio ficou pior. Que difícil, que coisa complicada. Gente, o sol, a chuva que está caindo, vamos pegar essa chuva, né? A chuva, ela não está escolhendo se em Campinas tem crente ou não tem crente. Ela cai para a glória e louvor do nome do Senhor para ambos. E a mesma coisa é a dor, é a luta, é o sofrimento. Então a primeira coisa que, olhando para esse texto, me ensina é que o fato de eu ter Deus como Senhor da minha vida, não me poupará das dores, não me poupará dos sofrimentos. Eu já devo ter falado aqui em alguma ocasião, pelo fato de ter me convertido, e a minha história de conversão foi radical, né? Foi uma coisa assim muito, muito intensa, foi um negócio assim que foi da água para o vinho, depois eu fui piorando, fui melhorando ainda mais. Mas assim, foi um momento, uma conversão, né, que foi algo tão radical na minha vida, tão radical, que eu comecei a pensar nessa situação, e eu fui tentar explicar para você da minha vida. Agora eu não lembro mais o que eu estava falando, mas Deus haverá de ter misericórdia da minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas o fato é, queridos, que eu me converti radicalmente, me consagrei para o ministério, entendendo a chamada de Deus, e no fundo, sabe como que eu me imaginava? Morrendo com 120 anos, ainda jogando bola, ainda namorando a Silvia, glória a Deus, aleluia, olhando para trás, e não vendo na minha vida nenhuma dor. Afinal, eu tinha me convertido tão radicalmente. Afinal, eu tinha abandonado a minha vida profissional e me dedicado exclusivamente para o ministério. A Silvia fez o mesmo, e para ela o preço foi mais alto, né? Porque eu renunciei tudo em nome de ser pastor. Ela renunciou tudo para ser mulher do pastor. Tem um livro que chama Mulher do Pastor, não tem nome, né? Mulher sem nome, né? É a mulher do pastor, não é a Silvia, é a mulher do pastor. Então o preço que a Silvia pagou e paga até hoje é maior do que o meu. Então eu pensava na minha inocência, de que eu seguiria a minha vida, e o Deus que havia me convertido ao seu amor, o Deus que havia trabalhado de maneira tão maravilhosa e radical na minha vida, me pouparia de toda dor. Eu não ia chorar, eu não ia sofrer, Deus ia me isentar de tudo, mas não. Sabe o que eu aprendi? Que a minha fé não me livra do vale das lágrimas. A minha fé me ajuda a transformar o vale de lágrima num vale de bênção para a glória e louvor do nome do Senhor. A minha fé não me livra do enfrentamento das lutas. A minha fé me ajuda a enfrentar as lutas da vida com uma perspectiva que não me faz adoecer, numa perspectiva que não azeda a minha alma, numa perspectiva que me faz, a despeito das lutas, atravessar o rio e dizer: graças a Deus, eu cheguei aqui, apesar de luta, apesar de choro, apesar de pranto, eu estou aqui para a glória e louvor do nome do Senhor. O salmista, no Salmo 84, versos 5 e 6, fala isso, que o crente passando pelo vale de Baca, ou vale árido, faz dele um lugar de bênçãos, faz desse lugar árido um manancial para a glória e louvor do nome do Senhor. O menino nasce, e vão colocar o nome do menino de filho da minha tristeza, filho da minha aflição. Jacó fala: negativo,
negativo, eu tenho um Deus que me ajudará a superar esse momento. E com esse Deus, eu supero esse momento cantando, dando glória a Deus. Posso não entender o que está acontecendo, mas eu sei que Deus está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim: ninguém está salvo de atravessar os vales onde os Benones nascem, mas é possível transformar cada Benoni em Benjamim. Amém? Segunda coisa que eu aprendo aqui, que é melhor agradecer o que temos do que lamentar o que nós perdemos. É melhor agradecer o que temos do que lamentar o que perdemos. Gente, o que foi que Jacó perdeu? Jacó perdeu o amor da sua vida. Jacó perdeu a mulher que um dia, quando ele bateu o olho, ele ficou tão apaixonado, tão maravilhado, que você conhece a história. Ele trabalhou quantos anos para tê-la como esposa? 14 anos, era para ser 7, mas o sogro dele era um picareta, para não falar a sogra, né? Se o sogro era assim, eu fico pensando como é que era a sogra. Agora, olha que coisa interessante, você já imaginou trabalhar 14 anos pelo amor da sua vida? 14 anos, e lá em Gênesis 29:20, diz que estes 14 anos pareceram poucos dias, pelo muito amor com que ele amava a Raquel. Olha que coisa linda, gente. Eu até me apaixonei pela Silvia agora. Saiu até coraçãozinho aqui, explodindo no coração dela. Olha só o que Jacó perdeu. Jacó perdeu o amor da sua vida. E quando ela morre, ele podia estar lamentando, não é? Perdi a esposa da minha vida, agora que ela gerou um segundo filho. Ele podia lamentar, ele podia se revoltar com Deus, ele podia reclamar, ele podia fazer um monte de coisa. No entanto, ele preferiu sorrir pelo que nasce, do que lamentar por aquilo que parte. Jacó decidiu, em vez de reclamar a sua perda, ele resolveu agradecer aquilo que havia nascido. Quem nasceu? Um filho. Jacó teve o seu segundo filho com a mulher da sua vida. E meus irmãos, quando a gente olha para a história de Israel, a gente vê que o povo de Israel sempre esteve em má situação, porque jamais aprenderam a agradecer o que Deus está fazendo na vida deles. Você se lembra quando o povo de Deus foi liberto do Egito? Algum tempo depois, ali no deserto, eles começam a reclamar: quem dera nós estivéssemos lá no Egito. Quem dera nós estivéssemos lá. Eles nem se lembraram que eles haviam orado a Deus, dizendo: Deus, dá-nos um libertador, porque a gente não está aguentando mais ficar aqui nesse lugar. E por causa disso, porque o gemido deles subiu até o trono de Deus, Deus enviou Moisés para libertar do Egito. E agora eles estão livres, indo para a terra que Deus tinha prometido para eles. Na primeira dificuldade eles reclamam, na primeira dificuldade eles lamentam o que eles perderam, em vez de celebrar e agradecer aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Paulo também é alguém que aprendeu que o contentamento é uma coisa que agrada a Deus. E quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4, dos versos 11 a 13, ele vai dizer: olha, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu sou grato quando tenho, e sou grato quando não tenho, porque toda a minha satisfação está no Deus da minha vida. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Davi sabia que a alma humana tem tendência para reclamar.
tem tendência para murmurar. Nós somos constituídos dessa natureza pecaminosa, e por conta dessa inclinação é mais fácil reclamar, é mais fácil murmurar, é mais fácil, ficar aquela reclamação, aquela coisa terrível, do que nós reconhecermos o que Deus está fazendo na nossa vida. E para mim, muito forte, essa é uma lição tremenda que Jacó nos dá. Olha, eu não vou lamentar a Raquel, muito embora ela seja a mulher da minha vida, a mulher que eu amei, me dediquei tanto para tê-la, a mulher que eu me sacrifiquei. E a palavra do Senhor diz que Ele fala, não, esse menino não é filho de aflição, esse menino é filho da minha destra, esse menino é bênção na minha vida. Deus levou a minha esposa, mas Ele me deu um filho bendito, louvado seja o nome do Senhor. Davi sabia dessa inclinação, e quando ele compõe o Salmo 103, ele está dizendo para a alma dele, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, louvado seja o nome do Senhor. É um exercício que eu preciso aprender, é um exercício que nós precisamos aprender, porque se deixar, em vez de bater no peito e dizer, alma, reconhece que Deus está te abençoando, alma, reconhece que Deus está agindo. Se a gente deixar, a gente vai reclamar a Raquel que foi embora, e a gente vai se esquecer que tem uma criança dependendo da gente, também é fruto de oração, do nosso amor a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aliás, Jacó se lembrou que Benjamim era a resposta de oração, e como eu vou reclamar através de uma resposta de oração? A Bíblia fala, você lembra da história, Raquel era estéril, não podia gerar filhos, e a Bíblia fala que quando Deus se lembra dela, e ela concebeu, e ela gerou uma criança, quando o menino nasceu, qual foi o nome que foi dado a essa criança? Isso mesmo, José. Sabe o que quer dizer José? Dá-me outro, Senhor. Ela gostou do negócio. Então toda vez que ela falava José, ela orava, dá-me outro, Senhor, porque foi bom esse negócio. Era uma oração. Como é que agora o fruto da oração da mulher está na mão de Jacó, que é Benjamim? Ele vai reclamar, ele vai denominar aquilo que está no braço dele, que era resposta de oração, como alguma coisa que devia ser chamado de filho de aflição. Queridos, é escolha minha e é escolha sua, lamentarmos o que perdemos, ou agradecer a Deus o que Ele tem cumprido na nossa vida. A minha palavra nessa noite pastoral, a você, a igreja, é que a gente possa ter essa atitude de Jacó. Jacó, diante de uma dor profunda, ele decidiu louvar Deus, ele decidiu agradecer, ele decidiu reconhecer, cumpriu ali a missão da minha esposa, e eu vou agradecer o filho que está na minha mão, e vou tocar minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Outra lição que eu aprendo nesse texto, olhando para essa experiência maravilhosa, é que quando eu tenho força, quando eu tenho disposição para enterrar a minha dor, eu estou pronto para desfrutar dias melhores na minha vida. A Bíblia fala, e nós lemos, que Jacó enterrou Raquel, mas ele não fixou residência ao lado do túmulo da Raquel. Ele seguiu o caminho, e ele foi nas terras de Éden, e ali armou a sua tenda. Tem muita gente, Deus tem sido recorrente nisso para nós, tem muita gente lamentando a Raquel que chora, a Raquel que morreu, chorando por ela, quando tem uma vida toda pela frente. Gente, na vida nós vamos ganhar, nós vamos perder. Qual é a nossa atitude diante das perdas? Qual é a nossa atitude diante dos lutos? Qual é a nossa atitude diante das derrotas? Qual é a nossa atitude de fé diante de uma situação que a gente não queria que acontecesse? Jacó não queria que Raquel morresse, jamais.
Ela morreu, o que ele fez? Enterrou, levantou uma coluna de gratidão a Deus e foi embora, seguiu o caminho. Ele deixou ali uma memória, ele tem boas lembranças de todo o tempo que ele viveu com Raquel, das noites maravilhosas de amor que eles tiveram, de como foi gostoso servir a Deus junto, mas ela morreu, ela precisa ser sepultada, porque eu ainda estou vivo, a vida continua. Tem gente aqui que morreu, e Deus está dizendo, morreu, porque não foi capaz de enterrar essa dor, e Deus está dizendo que hoje seja essa noite, para que você esteja pronto para experimentar coisas novas da parte do Eterno sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ela morreu, não tem mais o que fazer. Você lembra Davi? Quando a esposa de Urias engravidou, o marido morre, está grávida do rei Davi a toma como esposa, agora legitimamente, porque a mulher morreu, e a Bíblia fala que aquela criança nasceu enferma. O que Davi fez? Ele ficou ali prostrado, chorando, orando, pedindo, Deus tem misericórdia, Deus não pune a criança, quem errou fui eu, Deus tem misericórdia dessa vida, é meu filho. E ele ficou ali todo o tempo, 7 dias, sabe o que é isso? A criança morre, e os súditos de Davi ficaram morrendo de medo. Como é que nós vamos contar essa notícia para ele? Se enquanto a criança está viva, ele está desse jeito, a hora que a gente der a notícia de que ele morreu, vai ser complicado demais. Davi escuta, porque assim, as pessoas não contam as coisas para a gente, mas a gente percebe, né? Davi bateu o olho e falou, o que está acontecendo? A criança morreu, e já esperando que eles iam sofrer. O que Davi fez? Se levantou, foi para casa, fez a barba, tomou um banho, passou perfume, comeu pão, foi para a casa de Deus, adorar ao Eterno, louvado seja o nome do Senhor. E aí falaram, rei, que história é essa? Enquanto a criança estava viva, o senhor não saiu ali do altar, orando, chorando, e agora que morreu o senhor fez isso? Falou, ué, enquanto ela estava viva eu podia fazer alguma coisa, agora morreu? Eu não vou morrer com ela não, eu vou seguir minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe nessa noite, Deus está dizendo a você, meu irmão, a você, minha irmã, Deus tem mais coisas para você experimentar. Enterra a dor, a mágoa, o ressentimento. Nós cantamos, a gente não tem tempo a perder com ressentimento, não é isso que a gente cantou? Mas quanta gente ressentida, quanta gente ferida, quanta gente machucada, quanta gente lamentando, Benoni, Benoninho, e dá de comer para o Benoni, alimenta o Benoni, e enquanto o Benoni está vivo, meu irmão, nós morremos. Jacó chorou, pranteou, observou o tempo do luto, foi embora, armou a tenda em outro lugar e seguiu a vida. Deus está dizendo, tem muita coisa para você viver ainda na minha presença, louvado seja o nome do Senhor. Mas só vai viver quem sepultar Raquel. Foi Raquel que morreu, não foi você? Foi Raquel que chegou o tempo dela, não foi você. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. A gente precisa aprender a sepultar não só a mágoa, a dor, a decepção, o ressentimento, aquilo que nos impede de desfrutar do melhor de Deus, como também a gente precisa aprender a sepultar aquilo que nos afasta da presença de Deus. E olha que coisa linda, no capítulo 35, nos versículos 2 e 4, Jacó, quando ele sobe para Betel, antes ainda de Raquel morrer e de Benoni, de Benjamim nascer, a Bíblia fala que ele chamou a família e falou assim, se alguém aqui tem Deus estranho, se alguém aqui tem alguma coisa que fira a honra de Deus, é melhor entregar agora que nós vamos enterrar esse negócio. E ele enterra. Eles pegam os postes ídolos, eles pegam lá da família, toda coisa que afastava a presença de Deus, ele vai e enterra. Ele sepultou aquilo que o afastava da presença de Deus. Queridos, Deus tem coisas extraordinárias para nós vivermos.
Deus tem experiências maravilhosas para cada um de nós. Deus quer se revelar, Deus quer falar, Deus quer agir, mas muitas vezes tem coisas que têm nos impedido de desfrutar isso, e nessa noite Deus está dizendo: sepulta nessa noite tudo aquilo que te afasta da presença do Eterno. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. A Sara falou uma coisa, fazendo a devocional do Somos Teus Filhos, né? Até eu tenho que quebrar a cabeça com essas devocionais aí, quando enrosca nas meninas lá. Ela falou: nossa, era para falar dos heróis da fé. Ele falou: papai, Moisés recusou ser chamado filho de Faraó e preferiu ser maltratado como povo de Deus, porque ele não estava afim do opróbrio do Egito, mas aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. É isso que a gente precisa fazer. Renunciar, rejeitar, renegar, sepultar o que nos prende, o que nos impede de viver a vida com Deus do jeito que Ele quer, e seguir a nossa vida com as mãos livres. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim: hoje é noite de sepultar o que nos afasta da presença de Deus. E para terminar essa palavra, eu aprendo de Jacó, que com fé em Deus, eu encontro ânimo para sair de uma situação de derrota e entrar numa perspectiva de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que hoje é derrota na sua vida, pode ser transformado em vitória e bênção para o seu futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe esse menino, que a mãe queria dar o nome de Benoni, marcando o menino para sempre como filho, né, através do parto que matou a mãe? Esse menino, cujo nome foi trocado pelo pai, porque o pai viu por outro ângulo, pelo ângulo na perspectiva de Deus, e não queria perder a comunhão com Deus, reconhecia que estava doendo, mas que não tinha jeito, ele tinha que seguir a vida, e o nome agora dele é Benjamim. Olha só, Benjamim se tornou uma tribo de poderosos guerreiros, para a glória e louvor do nome do Senhor. A tribo de Benjamim, Israel, era a tribo de guerreiro, e guerreiro bom, igual a Ayrton, guerreiro bom, que maneja bem a palavra da verdade. Olha só, Benjamim foi o mediador quando José se revelou aos seus irmãos. Foi Benjamim o intermediário. Foi Benjamim a peça fundamental para o reencontro de Jacó com seus filhos. Foi Benjamim. Benjamim gerou o primeiro rei de Israel, Saul. Benjamim gerou o maior teólogo, plantador de igreja, escritor, né, bíblico, que a história já existiu, Paulo. Tudo da tribo de Benjamim. E queriam dar o nome desse menino como filho da minha tristeza. Não, ele é Benjamim, filho da minha destra, porque o meu futuro será glorioso. A despeito das lutas e dificuldades, vem coisa boa e maravilhosa da parte de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em Deus faremos proezas, diz o salmista. É com a fé em Deus que a gente sai desse vale de lágrima. É com a fé em Deus renovada na presença do Senhor que a gente olha para as lutas da vida e consegue encarar na perspectiva correta. É com a esperança de que amanhã vai ser melhor do que hoje que eu quero encarar a minha vida, apesar das lutas, apesar das lágrimas, apesar das situações complicadas que nos assaltam. Hoje estava tudo bem, o dia amanheceu bonito, gostoso. A escola dominical foi uma bênção. E quando tocou o primeiro sinal, para que a classe desça, para que depois a gente faça a oração final, eu desci e sentei ali atrás. E o Ayrton saiu daqui e foi lá. Pastor, a Joelita faleceu 6 horas da manhã. Como é que nós vamos reagir diante disso? Diante das situações que acontecem que a gente não tem controle. Ou a gente vai murmurar, reclamar, lamentar, ou a gente vai
continuar lamentando e chorando para sempre, ficar preso naquela situação de dor, ou a gente vai romper, ou a gente vai celebrar o que Deus está fazendo, ou a gente vai lamentar o que nós perdemos, e ficar sentado na sarjeta chorando. Ou então, amado irmão, amada irmã, a gente vai entender que mesmo adorando a Deus, eu vou enfrentar luta e dificuldade, mas se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje à noite nós estaremos participando da Santa Ceia, e a Santa Ceia é o momento em que nós atualizamos a nossa fé. A Santa Ceia é o momento onde nós dizemos: Deus, apesar das minhas mazelas, Deus, apesar das minhas lutas, Deus, apesar das lágrimas que eu enfrento na vida, eu quero declarar, eu não vou chamar de Benoni as coisas que acontecem comigo, por mais difícil que sejam, porque tudo que acontece comigo passa pela permissão do Senhor. E se tudo passa pela permissão do Senhor, e a sua vontade é boa, agradável e perfeita, o Senhor está trabalhando em meu favor, louvado seja o teu nome. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei se você também está num lugar perto de Efrata, sentindo dores de parto, e se o parto complicou. Eu quero que nessa noite você se levante com fé, em renovação a Deus, dizendo: Deus, Tu és o meu Deus, em quem confio, jamais serei abalado. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque sobre mim repousa a bênção do Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor. Deus, eu vou chorar, eu vou lamentar, Deus, eu vou ficar triste por um tempo, mas a minha vida não vai parar por causa disso. Deus, eu vou ser grato por tudo que aconteceu, eu vou ser grato pela minha história. Deus, eu sempre decidirei agradecer do que lamentar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração, como se você estivesse mais uma vez se consagrando e se dedicando ao Senhor. Eu também choro, eu também sofro, eu também às vezes me sinto perplexo. Situações que eu não tenho controle me sobrevêm, e eu tenho uma escolha: ou eu sento para lamentar, eu renovo a minha esperança em Deus e decido avançar em fé, para a glória e louvor do nome do Senhor. Talvez essas coisas que você está vivendo, você tem dado o nome de Benoni. Que hoje à noite você mude o nome dessa situação para Benjamim. Isso aponta para a gente um futuro esperançoso. Isso aponta que a gente não vai ficar paralisado. Isso aponta que, ainda sem entender, eu vou seguir por fé. Ainda que não entendendo as coisas que me aconteceram, ainda que, quem sabe, andando, chorando, eu vou continuar andando, porque o meu Deus me quer andando. Em vez de lamentar, eu vou cantar, ainda que isso custe muito caro. Eu vou decidir sorrir, para a glória e louvor do nome do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, em primeiro lugar, por aqueles e aquelas
no seu momento de vida estão em sofrimento, em dor, estão questionando situações que eles acometeram, experimentando esse gosto amargo de imaginar que seria de um jeito e o que aconteceu foi totalmente diferente. Deus, eu quero orar por aqueles que não tem outro caminho e outro remédio a não ser enterrar e sepultar o que morreu. Não dá para a gente carregar um morto com a gente, e nem dá para a gente fixar residência onde nós enterramos esse morto. Jacó nos ensina que a gente precisa enterrar e avançar e seguir e ir adiante. Mas Deus, nós precisamos do Senhor para fazer isso. Por isso eu quero pedir, fortalece o teu povo, especialmente aqueles que estão vivendo um tempo assim, para que eles tenham no Senhor condição de romper em fé, de avançar. E meu Deus, que eles possam sair daqui nessa noite cheios de convicção de que o futuro que o Senhor tem projetado para eles é um futuro esperançoso e abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Que assim como Benjamim produziu tanta coisa boa, a gente também dessa situação possa ter benefícios sem medida para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia.